acho que essa é uma pergunta estruturante, por quê? Eu acho que a primeira expectativa que a gente tem quando a gente se depara com uma proposta de reforma do Código Civil é, puxa, vamos endereçar os problemas que estão aí e estão tirando os cabelos de vários dos nossos magistrados. Eu não acho que a proposta de código faz isso. E eu selecionei 3 exemplos para tentar demonstrar o porquê que ela não faz isso. Mas um outro aspecto que também me chama muita atenção é a justificativa trazida em publicações posteriores à proposta, que tentam explicar o porquê trazer o livro de direito digital para uma proposta de reforma de Código Civil, que é a ideia de modernizar o Código Civil. E me parece que dentro do texto, o texto, em alguns exemplos que eu vou trazer, já nasce desatualizado. E eu vou tentar explicar por quê. Então, nem a justificativa de modernização, ela para em pé, e eu vou tentar convencê-los a respeito disso. Eu acho que o primeiro ponto de partida da minha fala é um pouco pegar o gancho da Marina e dizer, o direito digital, se a gente for conceber, e eu peço que vocês fiquem comigo dentro desse argumento, o direito digital ele tem se organizado a partir de discussões com leis próprias. Então, a gente tem Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem a lei que regulou as exchanges de criptoativos, a gente tem o Marco Civil da Internet, agora a lei que versa sobre o marco legal da inteligência artificial. Enfim, a gente tem essas ilhas que dizem respeito a esses temas. Então, uma das questões é como é que a proposta conversa com essas legislações. Então, meu primeiro exemplo é justamente a introdução da proposta de um novo dispositivo sobre hipóteses de exclusão de dado pessoal. E aí eu quero tentar trazer uma dimensão dessa nova proposta, e existem múltiplas. Tá? Pelo modelo atual, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD diz que não há incidência das obrigações de proteção de dados pessoais para a atividade jornalística. Artigo 4º, inciso 2, a linha A. E, nesse sentido, jornalistas e meios de comunicação não precisariam se preocupar com excluir dados de pessoas retratadas por notícias, tendo em vista que a LGPD não seria aplicável a eles. Pela proposta de reforma do Código Civil, o texto cria a possibilidade de um titular pedir a exclusão de seus dados se considerar que eles foram expostos sem uma finalidade adequada. E aí, diferente da LGPD, que excluiu de maneira expressa a incidência da lei para a atividade jornalística, o projeto abre a possibilidade de uma pessoa retratada em um veículo de imprensa requerer não a retratação, não a resposta, a exclusão dos seus dados das bases de dados do meio de comunicação do jornal e sem a possibilidade de mencionar qualquer dado sobre aquela pessoa. A proposta ela tenta criar um ponto de equilíbrio ao citar, não, a liberdade de expressão tem que ser protegida nesses casos. Veja, um comando absolutamente abstrato, complexo da gente pensar como é que dentro de uma regra muito específica, dizendo eu posso requerer a eliminação dos dados, eu tenho que levar em consideração também predicados de liberdade de expressão. E aí, a única coisa que eu vejo é que a liberdade de expressão poderia ser uma potencial defesa do jornal ou do jornalista quando ele vai retratar, por exemplo, uma pessoa relevante para o debate público, né? E o que mais me chama a atenção é algo que parecia absolutamente resolvido do ponto de vista ali da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é, eu tenho uma isenção específica para a atividade jornalística, porque na sociedade nós consideramos essa atividade importante o suficiente para que ela não seja obstaculizada por uma questão envolvendo o uso de dados pessoais. Agora a gente reabre essa discussão sem ninguém ter pedido para essa discussão ser reaberta. O que era um problema resolvido vira uma nova esfera de conflito. E o que me chama muita atenção do ponto de vista dessa discussão é, tá bom, vamos falar sobre eliminação, como essa nova possibilidade de discussão de conflitos. Legal. Aí, se vocês caminham ali em seguida, na proposta de reforma do Código Civil, vocês vão notar uma coisa, que o próximo tópico a ser discutido, e esse é o meu segundo exemplo, é o tópico de desindexação de links em buscadores na internet. E aí, quando a gente pensa desindexação de links em buscadores de internet, a figura que vem à nossa cabeça é buscadores como Google, Bing, que, uma vez que vocês apresentem critérios de pesquisa, eles te entregam um resultado. Que resultado é esse? Link. Legal. Pela proposta, uma pessoa passa a ter direito à desindexação de informações a seu respeito em buscadores quando a informação possa ser considerada não mais relevante, ou ela possa ser considerada abusiva, ou excessivamente prejudicial a essa pessoa, não tendo mais utilidade em sua reprodução. E a ideia aqui, basicamente, é olhar para trás e ver um caso que nasce em 2006, que é o caso do Costerra Gonçalves,
Gonzalez, desculpa, em que um sujeito ficou particularmente irritado com o Google porque ele veiculava uma notícia, aí sim, do seu passado, de venda de um imóvel seu por causa de uma dívida que estava sendo cobrada e esse imóvel foi levado a leilão. Ele dizia que esta informação o colocava numa situação de exposição excessiva. Legal, temos esse caso, lembrando, caso de 2006. Maravilha. Um detalhe interessante é, quando a gente pensa na ideia de que a desindexação reduz o grau de exposição de uma pessoa no ambiente online, a gente tem que pensar o quanto que o espaço online, pegando a ideia da Marina da transição do offline para o online, mudou ao longo do tempo e as tecnologias mudaram. E por que eu digo isso? A minha primeira crítica a esse dispositivo é a seguinte: ela surge do fato de que, quando a gente pensa em regulação na área de tecnologia, a gente tem que pensar algumas coisas que já vêm sendo bastante discutidas pela literatura, como, por exemplo, a ideia de focar não na tecnologia, mas sim no seu uso e nos seus efeitos, porque tecnologia muda, mas, eventualmente, os efeitos permanecem e permanecem os mesmos de tecnologia a tecnologia. E, na literatura sobre regulação de novas tecnologias, a postura que se recomenda ao regulador é uma postura que é chamada de tech agnostic, ou o regulador tem que ser agnóstico em relação à tecnologia, não neutro, mas agnóstico. E aí uma das ideias interessantes é, se tecnologias mudam, o regulador e a regulação não devem ficar presos e dependentes da tecnologia específica. Eles têm que olhar a sua evolução do tempo e os seus efeitos. Legal. No caso da desindexação, ela é uma medida específica que pode ser aplicada apenas ao modelo de buscadores de internet no formato do Google e do Bing, veiculação de links. E aí, qual que é o problema da ideia de concentrar uma regulação baseada na entrega de links a partir de critérios de busca? A gente está passando por uma mudança drástica envolvendo como se faz busca hoje em dia. E que a mudança drástica é essa? Introdução de IA generativa. Hoje, a gente já percebe que IA generativa mudou como a gente busca. Que tipo de pergunta a gente faz? E, cada vez mais, na integração com buscadores, Google com Gemini, Bing com Copilot e DeepSeek, Claude e outras plataformas digitais estão integrando soluções de inteligência artificial generativa, que não entregam links, entregam resultado. Dentro da ideia de que o regulador ele tem que olhar para o uso e para o efeito e não para a tecnologia, para mim, uma das coisas que fica muito clara é a proposta de introduzir uma norma sobre desindexação numa proposta de reforma de Código Civil que se pressupõe moderna, já nasce desatualizada antes da aprovação. O que, para mim, é um absoluto contrassenso, porque não conhece-se sobre o que está sendo discutido em direito digital, não entende a posição de o que significa regular a tecnologia e, pior, não olhou a transição tecnológica que a gente está vivendo. São 3 erros, para mim, que já não justificariam alguém poder versar sobre esse tema. Mas, enfim, essa é a proposta que a gente tem à nossa frente. E eu queria ir para o último ponto, para trabalhar aqui um outro exemplo do porquê que, ao responder a minha pergunta inicial, a gente vai responder no sentido de que não deveríamos ter este livro de direito digital numa reforma do Código Civil. Eu vou passar para uma temática que eu acho muito interessante, que é a temática de neurodireitos. E não interessante porque eu acho que existe, eu acho interessante para ler e discutir sobre ela. Tá? E o meu terceiro exemplo é justamente a ideia de regular neurodireitos como parte de direitos da personalidade. E esse é um tema para mim, e eu quero pontuar de maneira muito clara e categórica. Ele é novo, ele é complexo, e ele é cheio de questões técnicas que mereceriam um tratamento muito cuidadoso do nosso legislador, do ponto de vista da conexão dessa área com uma área super complexa, que é a psicologia cognitiva e a neurociência. Que são áreas em si já super complexas para a gente entender como a gente vai fazer essas pontes no mundo do direito. Mas eu queria trabalhar 2 casos que estão previstos dentro do texto da proposta. O primeiro deles é a menção à privacidade mental, concebido como direito de proteção contra o acesso não autorizado ou não desejado a dados cerebrais, vedada a venda ou transferência comercial. Legal. Pegando o exemplo da Marina, empresas hoje já fazem isso, como, por exemplo, quando a gente vai pensar essas empresas que constroem avatares digitais com base em dados que você pode ter coletado ao longo da sua vida. Dentre eles, podem ter sido dados sobre ondas cerebrais que você tem, impulsos elétricos que o seu cérebro gera. Hoje, o que a gente tem de maneira concreta? Tá? Hoje,
o uso de impulsos elétricos coletados por eletrodos de dispositivos que realizam, por exemplo, eletroencefalograma, que a gente faz para exame, mas, por exemplo, para atividades de marketing, também estão sendo usados por meio de construção de tiaras que permitem você ler esses impulsos elétricos para fins de medir emoções, reações suas, isso já existe. E eles são classificados de maneira muito categórica e sem grande discussão como dado biométrico ou impulso elétrico. Tá? Então, a ideia do dado cerebral, que eu imagino que o código esteja fazendo alusão, é a coleta desses impulsos elétricos por meio de eletrodos. Legal. Então, nesse sentido, eles são dados biométricos e, portanto, dados pessoais sensíveis. Eles já são regulados pelo ordenamento jurídico atualmente. A LGPD tem previsões específicas sobre regulação de dado biométrico. Então, sendo assim, a utilização já passa por um regime rígido. Legal. E eu tenho as classificações e interpretações que estão sendo construídas agora, lembrando que a LGPD é uma lei de 2018, sobre isso. Qual é o problema? O problema se dá quando a gente tem uma discussão que está na literatura, que é, não é a coleta do dado bruto, o impulso elétrico coletado por meio do eletrodo, mas o grande problema é como eu regulo as inferências sobre este dado concreto, dado biométrico, que é, como eu interpreto como o impulso elétrico se torna emoção? Como que eu interpreto como o impulso elétrico se torna reação? E como eu uso essas informações para influenciar o seu comportamento e tentar influenciar a sua decisão? Ou, no mínimo, entender como a decisão se dá em termos de marketing. A inferência é um tema pouco tratado do ponto de vista da proteção de dados pessoais, mas é um tema que todos os profissionais da área vão dizer que é fundamental. E, via de regra, inferência é interpretação, cujo custo de interpretar é de quem constrói a inferência. Pode estar errado ou pode estar certo. Não é um dado, é uma interpretação. E, nesse sentido, o código não fala nada sobre inferência. Zero. O tema mais relevante para se tratar sobre neurodireito. Porque se eu quero tratar sobre possibilidade de evitar manipulação, o efeito, eu preciso entender o que eu vou regular. Regular o dado não faz sentido porque ele já está regulado. Mas regular a inferência faz todo, que a proposta de código nem menciona. E aí, caminhando para o final, outra coisa que se menciona dentro do contexto ali dos neurodireitos é a minha segunda crítica aqui, que é, a proposta menciona que toda pessoa terá direito de acesso equitativo a tecnologias de aprimoramento ou extensão de capacidades cognitivas, segundo princípios de justiça e equidade. Aí eu pergunto o seguinte, quando a gente vai falar de acesso equitativo de tecnologias de aprimoramento e extensão das capacidades cognitivas, a literatura tem trazido a ideia de que o que isso significa, olhando o debate sobre o tema? Significa que é um princípio que todas as pessoas devem ter a oportunidade justa e igualitária de acessar e se beneficiar dessas tecnologias, independentemente da sua condição socioeconômica, localização geográfica, deficiências, entre outras características que possam gerar desigualdade. E aí me vem a pergunta, todos os autores que têm falado sobre esse tema, via de regra, ou estão no direito constitucional, ou estão na teoria do direito. Eu poderia dizer filosofia do direito também. Pergunta, por que tratar isso no Código Civil? Eu não consigo entender por que isso é um tema do Código Civil. Mas, para além disso, deixa eu dar 2 exemplos e eu termino com esses 2 exemplos. Em primeiro lugar, quando a gente olha, por exemplo, o uso de Brain Computer Interfaces, BCIs, que são basicamente essas tiaras que você usa eletrodos para medir impulsos elétricos do seu cérebro, uma das coisas que eles têm sido utilizados é uso para o setor de publicidade. O que você quer ver? Eu quero ver como a pessoa reage a um anúncio publicitário. Bom, um detalhe interessante é, muitas pessoas têm também utilizado essas tiaras porque elas também servem como parceiro criativo. Quando você pensa sobre um tema e está pensando sobre esse tema, é possível que os estímulos de impulso elétrico também ajudem a, uma vez integrado com IA generativa, você possa ter rascunhos de ideias que você teve sendo traduzidas em texto corrido. Isso, agências de publicidade têm discutido em implementar dentro do seu negócio. Então, essas tiaras já têm uma discussão enorme. A pergunta que eu fico é, se esse direito de acesso equitativo a essas tecnologias que permitem o aprimoramento das suas habilidades, elas têm que ser um direito universal para todos, e todos têm que ter acesso a elas, a minha dúvida é, isso não deveria ser uma política pública? Isso não deveria ter, por exemplo, uma discussão sobre implementação no SUS, implementação na área de educação pública do Brasil, em diferentes níveis da federação? Por que isso está no Código Civil?
E por que o negócio, a autonomia de pensar como eu organizo a minha agência de publicidade hoje em dia, se eu vou usar isso ou não, se eu vou contratar fulano ou beltrano, que é melhor ou pior como criativo, por que eu vou ter que incluir isso como um dever geral a todos, inclusive as agências de publicidade, que vão ter que fornecer tiara para todo mundo? O segundo exemplo é reabilitação e terapia cognitiva, que esse é um ponto muito importante, que é, puxa, é extraordinário que a gente possa ter esse tipo de tecnologia disponível para a reabilitação de doenças como lesão cerebral, doenças neurodegenerativas, transtornos de desenvolvimento. Mas colocar esse direito no Código Civil não faz com que o SUS construa uma política pública para implementar essas tecnologias. Nem de longe. E aí, para concluir, eu termino com 2 impressões minhas sobre o livro de direito digital. Eu acho que a primeira delas é, ela cria mais problemas do que resolve. E, nesse sentido, não ataca problemas que a gente já está vivenciando, dentro do ponto de vista do direito digital. Mas, para mim, o pior, vamos dizer assim, o pior elemento, a pior, vamos dizer assim, característica da proposta de reforma do Código Civil é que ela simplifica debates complexos em temas de fronteira para tentar se vender como moderna. Isso é o que mais me incomoda. Essa tentativa de você dizer que você está sendo moderno, quando, na verdade, você está reproduzindo debates que, no direito e na transição tecnológica, não são mais os debates atuais, em algum momento trazer soluções que, no final das contas, podem criar mais problemas. E aí, uma das coisas que eu acho que é mais interessante para a gente pensar ele, querendo ou não, vai trabalhar temas envolvendo direito digital, ele pode soar como interessante, mas se você olhar com um pouquinho mais de cuidado a respeito do que ele está fazendo, ele muito mais erra do que acerta. Obrigado. Obrigada, professor Alexandre. Passo diretamente a palavra para o professor Guilherme. Primeira vez. Bom, gostaria de começar dando bom dia a todas as pessoas aqui no auditório, agradecendo Paulo, Vanderlei pela oportunidade de estar aqui, professor Daniel, que veio do Rio também para nos fazer essa parceria, como foi mencionado, né? E eu acho que eu vou fazer coro aqui também aos queridos colegas Marina, Pacheco, Flávia também está aqui na mesa, no sentido de falar, olha, onde que a gente erra o ponto quando a gente discute essa reforma do Código Civil na parte do livro de direito digital? Como a professora Marina mencionou, a reforma das leis para dar conta das tecnologias é algo muito importante. A gente tem vários fenômenos que vieram nos últimos anos, apareceram com força relacionados com tecnologias digitais. Mas não só isso, a gente tem tecnologias genéticas, a gente tem tecnologias de outros tipos que também estão causando problemas, e não é por isso que eu tenho um livro de direito genético no Código de Direito Civil. Então, bom, o que eu queria trazer aqui? Eu tenho 3 pontos a respeito dessa regulação, desse livro. O primeiro, quando esse livro quer atualizar alguma coisa, ele retrocede. Quando ele quer regular alguma coisa, ele extrapola. Quando ele quer inovar alguma coisa, ele se contradiz. E eu vou pegando exemplos disso. Então, o primeiro ponto. Quando ele quer atualizar, ele retrocede em algumas coisas. Vou trazer 2 exemplos. Primeiro, o exemplo de assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica virou uma coisa do nosso dia a dia. A gente assina os documentos, a gente clica, a gente responde um e-mail falando de acordo e por aí vai. E a reforma, ela traz 2 dispositivos de assinatura eletrônica. Um falando quais são os tipos de assinatura eletrônica, no que ela acerta, porque a lei de assinatura eletrônica diz que ela só se aplica para as interações com entes públicos, então está faltando aqui ter uma legislação que fale sobre relação entre entes privados. Então, ela traz as qualificações que são iguais, né? Assinatura simples, assinatura avançada, assinatura qualificada. E aí ela vem com esse dispositivo. Salvo disposição legal em contrário, a validade de documentos constitutivos, modificativos ou extintivos de posições jurídicas que produzam efeitos perante terceiros depende de assinatura qualificada. Qual é a questão disso? A validade dos documentos eletrônicos depende de ICP Brasil. Depende de ICP Brasil. Jogando no lixo mais de 20 anos de evolução, desde a medida provisória 2200, de 2001, que falava, e está no
quadrinho azul, que não impede a utilização de outro documento, mesmo sem ICP Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Então, o que acontece? A gente teve uma evolução de 20 anos, por exemplo, a Lei 12.682, de digitalização dos documentos perante, inclusive, ao órgão público, e o Decreto 10.278, que regula, eles falam que a regra é essa que está na medida provisória. As partes aceitam ou o terceiro aceita. Caso não tenha nada disposto sobre isso, aí sim a gente vai para a ICP Brasil, porque a ICP Brasil confere uma presunção, que aqui é uma presunção legal, de que aquela autoria foi respeitada. Então, será que a gente está realmente inovando quando a gente retorna a algo que é de antes de 2001, em relação a esse tema? E mais, questões que, por exemplo, a gente discute muito em curso de contratos eletrônicos aqui com pessoas da vida profissional, não aparecem em nenhum desses dois artigos. Por exemplo, assinatura híbrida física e virtual. Não está disposto nada sobre esse assunto no Código Civil. Assinatura com diferentes provedores de assinatura. Não está disposto em nenhum lugar. Conflito do registro da assinatura e do texto do contrato. Então, o texto está com uma data, São Paulo, tal, e aí você vai ver a assinatura eletrônica 3 meses depois concluído o processo de assinatura. Não tem nada no código. Assinatura com provedores estrangeiros. Uma aluna veio me perguntar, olha, a empresa tem a sede no Japão. Como é que ela faz para fazer a assinatura? Eu falei, usa o ICP Brasil para qualquer coisa ou manda o documento físico para lá, mas manda o documento físico para lá, porque eu também não sei se eles vão querer usar ICP Brasil. O Mercosul teve o tratado assinado ano passado para ter o reconhecimento no âmbito do Mercosul dos provedores. Então, por que não prever alguma coisa para assinatura com entes estrangeiros, pensando na modernização do país, em como o país faz contratos e relações com empresas no exterior? Nada disso está trazido em nenhum dos 2 artigos sobre assinatura eletrônica. E eu vou enfatizar bastante esses números, tá? Outro ponto que aparece, tem um dispositivo sobre dever de todos os provedores e usuários do ambiente digital. Eu vou destacar o inciso 1 e o inciso 3. Responder de forma objetiva, segundo as disposições deste Código de Leis Especiais, pelos danos que seus atos e atividades causarem a outras pessoas. Na primeira vez que eu li isso, eu falei, bom, então quer dizer que qualquer usuário da internet que compartilhar um meme que cause um dano à reputação de alguém está responsável independentemente de culpa. Ou seja, tiozão do WhatsApp, fique com medo, porque se você passar adiante um conteúdo muito sensível, você poderá ser responsabilizado, mesmo que você diga que não sabia que aquele conteúdo era problemático. Ou então agir com ética e responsabilidade, evitando práticas que possam causar danos a outros usuários. E aí eu me pergunto, quando que o código fala que você tem que evitar uma prática? Né? Ou você pode, ou você não pode. O que é o conceito de evitar? Né? Não, então, você pode, mas se você fizer, você vai ser responsável objetivamente. Mas eu posso tentar fazer uma leitura generosa, né? O professor André trouxe toda a questão da responsabilidade, e eu posso ir para o 932. Responderão, independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses, aqueles que desenvolverem e coordenarem atividades ilícitas ou irregulares no âmbito virtual ou com uso de tecnologias. Então, será que o que ele está querendo dizer no livro de Direito Digital é que só responde objetivamente quem articula campanhas de ataques na internet, quem desenvolve atividades ilícitas nas plataformas digitais, e todo o resto responde subjetivamente? Não sei, não está me parecendo que a redação leve a pensar isso, mas eu poderia construir a interpretação. Mas veja que toda vez que eu falo eu poderia construir a interpretação, é uma insegurança, quem constrói a interpretação é o judiciário, e aí a pergunta é, se a gente está fazendo uma lei, por que eu já estou fazendo uma lei pensando que quem vai ter que construir a interpretação é o judiciário? E mais, está lá no 2027Z, depois eu vou comentar sobre essas letras. As plataformas digitais podem ser responsabilizadas administrativa e civilmente pela reparação de danos causados por conteúdos gerados por terceiros, com publicidade,
por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, quando houver descumprimento sistemático dos deveres e das obrigações previstas nesse código, aplicando-se o sistema de responsabilidade civil nele previsto. Qual é o sistema de responsabilidade civil nele previsto? Porque o 932 ele não está especificando nada aqui. Aqui não está falando que a responsabilidade é subjetiva. E mais, o artigo 20 do projeto de lei revoga o artigo 19 da internet. Então, a cláusula que tinha a responsabilização das plataformas é revogada. O que entra no lugar? O regime geral de responsabilidade subjetiva? E mais, nesse aspecto ainda, o STF, no recurso extraordinário 1037396, tem o voto do ministro Dias Toffoli, fez o decálogo da internet segura. Se você olhar o decálogo que está no voto do ministro Dias Toffoli, está mais bem definido do que o texto que está aqui. Ele especifica cada um dos crimes que levariam alguém a responder objetivamente. Ele fala, aplica-se o artigo 21 do Marco Civil de Internet a todas as situações que não estão cobertas naquele caso. Ele fala, a responsabilidade, essa aqui que está no 2027Z, ele fala explicitamente, é objetiva. Por impulsionamento, por publicidade, por descumprimento sistemático. Eu falo, bom, parabéns, ministro Dias Toffoli, você está criando deveres e obrigações de uma maneira mais detalhada do que a reforma de Código Civil. Por mais estranho que isso possa parecer. Mas tudo bem. Então, vamos para uma outra afirmação que tem muito a ver com o argumento 3 que a professora Marina trouxe aqui. Quando ele quer regular, ele extrapola. Eu falei que eu estava falando muito de números, né? Porque eu fui fazer uma continha. O livro de direito digital tem 86 dispositivos. Todos eles são artigo 2027, tá? Então, pense o seguinte. Façam a combinação de letras, porque são 26 letras no alfabeto, e pensem que tem 26 de A a Z, 26 de A a Z, 26 de B a B, Z, 20, e são 8 de C a CH. O que isso já me mostra? Imagina eu, professor de Direito Digital, tendo que ensinar o artigo 2027Z, o artigo 2027N, o artigo 2027CH. Isso aqui não é só uma anedota, isso aqui é uma questão de fundo. Qual é a questão de fundo? Se você quer reformar o Código Civil, diga que você está reformando o Código Civil e não você está enxertando 86 artigos entre o 2027 e o 2028. Porque isso viola até um dever de lealdade com o público leigo. Imagina eu explicar para o público leigo que o direito dele está no 2027 AA. Imagina o legislador for reformar e ter que inserir um artigo entre dois dispositivos, que agora não tem mais a chance. Você vai ter que renumerar tudo, mas você não pode renumerar tudo. Então, você vai ter que ir CHI, CHL, CHM. Tá? Continuem. Mas tem outra coisa que me incomodou. Dos 86 dispositivos do livro de direito digital, 36, que dá 42%, são para o e-notariado. Um estrangeiro que viesse para o Brasil falaria, quais são os problemas mais graves que vocês têm em direito civil digital? E-notariado. Sem dúvida. Quase metade do livro de direito digital é para o e-notariado. E por que eu digo que a regulação extrapola? Por que isso não está na lei de cartórios e serviços notariais? Por que isso foi trazido para o Código Civil? E aí o professor Alexandre Pacheco falou da inteligência artificial, da importância disso. 3 artigos para inteligência artificial, que é 3,5%. Então, eu poderia dizer que o e-notariado tem uma importância estatística aqui muito maior do que a inteligência artificial para as nossas relações civis. Da onde que isso aparece? Mas tudo bem, ele quer regular. E aí, ele vai regular plataformas digitais, sendo que, tradicionalmente, a gente usa o termo provedores de aplicação no Marco Civil da Internet. Então, está inovando com esse conceito de plataforma digital, criando uma espécie nova.
Se você quer criar uma espécie nova, defina essa espécie nova. E ele fala, consideram-se como plataforma online os serviços de hospedagem virtual que tenham como funcionalidade principal o armazenamento e a difusão de informações ao público. Serviço de hospedagem virtual é uma coisa específica, é provedor de hospedagem, é onde você coloca o conteúdo. Esse conceito não está cabendo aqui. E mais, consideram-se como plataforma digital de grande alcance os serviços de hospedagem virtual cujo número médio de usuários mensais no Brasil seja superior a 10 milhões, tais como redes sociais, ferramentas de busca e provedor de mensagens. Da onde tirou 10 milhões? A gente vai ter no projeto de lei. Então, a questão aqui que vai seguindo e se segue aqui, né, e eu vou passar rápido, é de onde que eles tiraram isso? De onde eles tiraram que todas as plataformas digitais de grande alcance devem fazer relatórios de risco sistêmico, exceto comércio eletrônico, realizações fechadas por voz, enciclopédias online, repositório científico, software aberto e provedor de serviço. Da onde tirou isso? Do 2630, que está sendo discutido, que é o PL das fake news. Só que no PL das fake news, e aí eu trago aqui o texto, ele faz essa definição para excluir a aplicação da lei como um todo. Não é só o dever de relatórios anuais, é toda a lei. Ele exclui da ideia de plataformas digitais comércio eletrônico. Então, o Código Civil está trazendo para dentro da regulação o mercado livre, que o PL 2630 tira. Ele está trazendo a Amazon, que o PL 2630 tira. Então, não é mais apenas que ele está regulando, ele está trazendo discussões de outros projetos de lei para dentro do código sem trazer as discussões, sem trazer as definições, sem trazer os artigos, sem trazer a lógica que impera no outro. E o último, quando quer inovar, contradiz. Então, eu trago aqui 2 artigos da parte de herança digital. O 1791A fala que bens digitais do falecido são aqueles de valor econômico. O 2027AA fala que os bens digitais são aqueles de valor econômico, pessoal ou cultural. Então, no mesmo Código Civil, eu tenho um artigo que fala que a herança com os bens digitais são aqueles bens que têm só valor econômico, e o outro artigo fala que são aqueles com valor econômico, cultural e pessoal. E também está ali o valor econômico, mas assim, tá ou, né? Então pode ser até que não tenha o valor econômico. Ou então, o próximo artigo. Por autorização judicial, o herdeiro pode ter acesso às mensagens quando demonstrar que, por seu conteúdo, tem interesse próprio, pessoal ou econômico de conhecê-las. Artigo 1791B. 2027 AD. Mediante autorização judicial e comprovada a sua necessidade. Então, um artigo fala que você pode ter acesso às mensagens que a pessoa morreu por necessidade. O outro fala que é por interesse. Como que eu vou fazer a sistemática disso, né? E, para terminar, também nos contratos digitais, eu trouxe aqui o exemplo do contrato por aplicativo digital, em que se fala, para fins desse artigo, entende-se por aplicativo digital qualquer plataforma, software ou sistema eletrônico. Mas plataforma não foi definida como serviço de hospedagem virtual? Por que aplicativo é uma categoria e plataforma é uma espécie nesse artigo? Então, qual é o conceito de plataforma, né? Então, é só para mostrar um conjunto de itens que fazem a gente falar, olha, precisamos rever muito profundamente a discussão que esse livro está trazendo. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Marina. Obrigada, Guilherme. Bem, para encerrar essa nossa fase de painéis, né, e partir para as falas de encerramento, eu gostaria de rapidamente ligar os 2 painéis que a gente teve hoje de manhã a partir de um tema que me parece que foi comum a todas as falas, apesar de os temas tratados terem sido tão diversos. E eu acho que é uma questão formal, de certo modo, mas que foi muito bem explicitada na pergunta que a professora Marina fez quando começou a fala dela, precisa, né? E outra questão que é o resolve ou cria problemas, né?
E aí me parece que o que está sendo desconsiderado nesse projeto, de uma maneira fundamental, em todos os temas, é que tradição e experiência no direito têm valor, né? Esse valor se chama segurança jurídica. Então, as alterações é que têm o ônus de demonstrar que valem o custo, porque custo ela sempre tem, certo? E aí, quando a gente escuta aqui as falas, a gente vê, por exemplo, que não tem vazio regulatório, né? Pelo contrário, existem muitos temas, regulação específica, que fica esvaziada ou difícil de interpretar, né, quando a gente tem essa alteração do Código Civil. Então, por exemplo, quando aqui os professores dizem que o livro de direito digital está no lugar errado, né? Outra coisa a afirmação que não é verdadeira, é que o Código Civil esteja desatualizado, porque desde que ele entrou em vigor, ele tem sido regularmente atualizado, certo? Já várias leis fizeram alterações importantes, mas pontuais no Código Civil. Quando o professor Guilherme diz que estão jogando fora 20 anos de experiência, certo? Ou a professora Viviane diz, olha, não se considera a experiência que a gente já tem com a questão da função social do contrato. Pode ser uma experiência de ausência, quer dizer, o fato de que em 20 anos a gente não conseguiu concretizar esse princípio da função social do contrato deveria ser um elemento levado em consideração no momento da regulação, né? Então, outro problema é a importação de problemas, né, junto com supostas soluções, né? Então, a importação de soluções estrangeiras para problemas que coçam onde a gente não coça, né? Ou então discussões desatualizadas na tecnologia, certo? E outra coisa que eu acho que é especialmente grave do ponto de vista de uma civilista que trabalha com dogmática jurídica, é essa alteração estrutural de institutos jurídicos, que apareceu especialmente na fala do professor André, quando ele fala que se estaria refundando a responsabilidade civil, por exemplo, né? Então, imagina-se a confusão, a falta de estabilidade que esse tipo de alteração traria em termos de segurança jurídica. Isso sem contar o que também apareceu aqui, em todas as falas, me parece, que são graves problemas de forma em termos de redação, né? Eu diria até que tem pontos que foram trazidos aqui que são simplesmente afrontas, né? A Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação e alteração e consolidação das leis. O que me leva, né, depois de tudo que eu aprendi aqui com esses dois painéis dessa manhã, imagina ainda todos os outros temas que a gente poderia discutir, né? No mínimo, eu diria que a gente precisa de mais discussão, né, antes da aprovação desse projeto. E, com isso, eu agradeço a participação aqui dos colegas e também aos organizadores que propiciaram aí essa nossa oportunidade de discussão. E encerro essa mesa, lembrando que a gente parte agora para as falas de encerramento. Obrigada. Bom, boa tarde já, né? Já passou do meio-dia, embora ninguém aqui tenha almoçado ainda, e talvez o requisito de bom dia e boa tarde seja o almoço, não o horário, né? Eu vou rapidamente
iniciar essas falas de encerramento simplesmente agradecendo a presença de todos que puderam comparecer a este evento e agradecer por terem ficado, né, até a hora do almoço. E vou fazer depois considerações finais, mas vou passar desde logo a palavra ao professor Gustavo Raical, que tecerá comentários a respeito de uma visão, vamos dizer assim, um pouco mais holística do que diz respeito a esse projeto. Professor Gustavo, por favor. Bom dia a todos e todas, prezados professores e prezadas professoras das escolas da Fundação Getúlio Vargas, do Rio e São Paulo, a quem eu saúdo na pessoa dos organizadores, o professor Vanderlei Fernandes, Paulo Doron e o professor Daniel Dias. Meus confrades e confreiras na defesa do Código Civil e do Direito Civil, os quais saúdo em nome da professora Judite Martins Costa, professora pelo saber e não pelo poder, discentes das respectivas escolas. Senhoras e senhores, os sistemas jurídicos são sistemas lógicos. Essa assertiva de Pontes de Miranda, entalhada na primeira linha do Tratado de Direito Privado, de certo não foi lida, ou se lida, não foi aprendida pelos membros da Comissão de Juristas do PL 04 de 25. Sob o argumento de que o Código Civil em vigor é velho e ultrapassado, a reforma elabora e apresenta a toque de caixa, em verdade, uma tentativa de construção de um novo código, mas cujo conteúdo, informado em mais de 1000 artigos, se aprovado, terá uma única eficácia: a derruição do sistema de direito civil. Não haverá mais um sistema de direito civil e de direito privado, porque, na multiplicidade de regras e princípios apresentados no projeto de lei, inexiste ordenação e unidade. Consequentemente, inexistirá um dos valores fundamentais em um Estado democrático de direito. Insta a ideia de sistema, segurança jurídica. Inexiste ordenação por não haver um conjunto minimamente de regras e princípios assentado em linguagem técnica jurídica racionalmente apreensível. Inexiste unidade por haver uma multiplicidade de regras e princípios desconexos e contraditórios entre si. Inexistirá segurança jurídica por total ausência de determinabilidade e previsibilidade das regras. Assim, posso afirmar, pois cumprindo com os princípios que regem a minha vida como professor e, antes de tudo, como estudante, leio, estudo e penso o conteúdo do projeto de lei. Ao ler, estudar e pensar, muitas das regras às quais foram lançadas sem reflexão e pudor, estou convencido de que o projeto não apresenta uma orientação metodológica única e central a conferir unidade e ordenação. Rompe com todo o sistema assentado do Código Civil. Partindo dessa introdução, buscarei demonstrar razões pelas quais este projeto representa a destruição do Código e do sistema do direito civil, centrando minha explanação em 2 pontos, nos quais busco comprovar, quanto ao projeto, a ausência de uma linha metodológica e teórica a gerar a ausência de unidade e ordenação e a ruptura com o Código Civil vigente. A ausência de unidade e linha metodológica e teórica, bem como unidade de ordenação. Analisando o livro da parte geral e do direito das obrigações, é possível apontar uma linha metodológica teórica desprovida de uniformidade entre as subcomissões. Essa constatação se dá quanto aos fatos jurídicos, em especial quanto à apreensão, no mundo jurídico, dos planos da existência, validade e eficácia. No Código Civil de 2002, conquanto o relator da parte geral, o professor Moreira Alves, não tenha construído uma disciplina dos fatos jurídicos, em especial no capítulo dos negócios jurídicos, assentada na tricotomia dos planos, esta disciplina pode ser revelada no sistema do Código Civil,
Um exemplo disso é a sua própria assertiva de que a regra da reserva mental no artigo 110 não é uma regra de nulidade como agora se sustenta no projeto, mas é uma regra de inexistência de negócio jurídico. Essa linha metodológica de compreensão do mundo jurídico na perspectiva tricotômica parece ser considerada pelo membro da reforma da parte geral do Código, ao anunciar que a distinção entre os planos quanto ao negócio jurídico não teria sido incorporada em nosso sistema, principalmente a distinção entre plano de existência e da validade. E este seria irrelevante, pois problemas de inexistência de fato jurídico não exige do sujeito qualquer tipo de reação, já que não haverá interferência na sua esfera jurídica. Eu fico imaginando, então, a total desconexão com o direito processual e as pretensões declaratórias de inexistência que são assentes no sistema há pelo menos um século. Por esta razão, afirma que as discussões que tenham a potencial possibilidade de interferir nas relações dos envolvidos poderiam ser resolvidas com base legal nas invalidades. Toda a compreensão apresentada se mostra atabalhoada, desconexa com a tradição doutrinária presente em nosso ordenamento, até mesmo no Código Civil. E aqui faço um parênteses. O artigo 853-A, na reforma recente do Marco Legal das Garantias, deixou expresso que tem que ser analisado tanto os requisitos de existência, de validade e de eficácia dos negócios jurídicos. E justificaria a transplantação a transplantação para o parágrafo 2º do artigo 169 do Código Civil, do enigmático preceito a possibilitar que, excepcionalmente, os negócios jurídicos nulos produzam os efeitos, fazendo uma importação do Código Civil italiano, que lá até hoje a doutrina ainda não conseguiu entrar num consenso definitivo. Por outro lado, o relator parcial da subcomissão do livro de obrigações categoricamente reconhece a necessidade de se trabalhar a distinção entre os três planos, para justificar algumas correções terminológicas na parte relativa ao pagamento. Assim, de imediato, percebe-se que entre o livro da parte geral e das obrigações, há um choque entre a matriz metodológica e teórica do projeto. Entre a parte geral, enquanto a parte geral, a comissão parece desprezar a distinção entre planos de existência e validade, colocando todos no mesmo plano ou na mesma gaveta indistintamente, retrocedendo séculos de construções jurídicas, na parte das obrigações a distinção parece importar. Essa ausência de clareza teórica e metodológica se reflete em vários artigos do projeto. Como exemplo, posso invocar a inserção do título 3, no título 3, do capítulo da cessão da posição contratual. Ao dispor sobre cessão da posição contratual, nos artigos 303-A a 303-D, não deixa claro o Código, nem por indício, se a concordância do outro contraente, e aqui faço um parênteses para destacar o vernáculo, cedido seria o termo correto, pois contraente é quem celebra o contrato, sendo, portanto, o cessionário. É uma manifestação de vontade a compor o plano da existência, da validade ou da eficácia da cessão da posição contratual. Portanto, ao contrário de trazer melhorias, o projeto dispõe da matéria sem apresentar um regramento que, em doutrina, é titubeante, assim como a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, e desconsidera até mesmo, contrariando a sua própria metodologia, enunciado da jornada de direito civil, que a comissão afirma ter utilizado como um dos critérios para a reforma do Código. Passo agora a analisar a ruptura com o sistema de direito civil vigente, sobre o título A Inserção da Posse de Direitos Pessoais. Um pequeno artigo ou parágrafo lançado no sistema jurídico, sem cuidado, tem a característica de uma bomba de efeito retardado. Apenas explodirá, gerando os danos inimagináveis
futuros, diretos, indiretos, e seja lá qual for, do catálogo do livro da responsabilidade civil, depois de algum tempo após o impacto. Com o cariz de bomba de efeito retardado, está o parágrafo único incerto no artigo 1196 do Código Civil, que estabelece o conceito de posse, ao afirmar que a regra do caput se aplica aos bens imateriais no que couber, ressalvado o disposto na legislação especial. Nesta pequena inserção, a qual tem passado despercebida, se esconde uma tentativa de romper com toda a nossa construção sobre matéria possessória assentada desde 1916 e mantida e refinada e melhorada no Código Civil de 2002 para incorporarmos a teoria da posse de direito, sob o pretexto de adaptar a matéria da posse propalado ao propalado livro de direito digital, o que permitirá a proteção desses direitos. Essa disposição apresenta dois grandes problemas. Rompe com toda a tradição dogmática da teoria da posse assentada em nosso sistema até o presente momento, a qual sequer ainda pôde ser explorada em toda a dimensão, e aqui faço alusão a uma característica da nossa posse, que sequer eu preciso exercer fato, ou faticamente um dos poderes inerentes ao domínio, porque nós temos, por exemplo, assente no sistema regra da Saizine, que eu adquiro a posse pelo mero fato de ter me tornado herdeiro, para se valer de uma tese de Rui Barbosa, construída, embora com erudição, mas como peça de advocacia, e não como obra doutrinária, conforme já destaca Orlando Gomes em prefácio a este livro. Criará a possibilidade de discussões e gerará incertezas que levarão decênios até serem resolvidas, trazendo a possibilidade de serem suscitadas demandas possessórias, tendo com base, por exemplo, créditos ou direitos de natureza pessoal não patrimonial. Causa espanto o retrocesso. Se lida com atenção à obra posse de direitos do Rui, se constataria que a sua construção, em síntese, buscava a extensão dos interditos possessórios aos direitos pessoais, porque nós não tínhamos ainda a figura do mandado de segurança. Contudo, se a finalidade é buscar a proteção de direitos pessoais e patrimoniais e materiais da interferência de terceiros, não há necessidade de se recorrer mais a interditos proibitórios pela tradição da processualística brasileira. Sobre esse ponto, a finalidade da introdução deste parágrafo único é obter sobre bens imateriais, como exemplo, a própria propriedade, a herança digital, marcas e patentes, o que demonstra aqui confusão entre propriedade e posse. Bastaria nós lançarmos atenção aos mecanismos que já existem no Código Civil, no Código de Processo Civil, que é a ação relativa às tutelas de prevenção e remoção de ilícito assentada no 497. E todos esses problemas estão resolvidos de uma maneira muito mais simples do que efetuarmos esse retrocesso em matéria possessória. Comecei com Pontes de Miranda e encerro com Pontes de Miranda, com as seguintes palavras: a ânsia de legislar, de recortar atrozmente as leis, tem exposto o direito civil brasileiro aos assaltos de todos os afoitos, mais ou menos inconsistentes, da gravidade dos seus gestos e a esperteza de todos os interesses deprestigiosos. Antes de realizarmos uma reforma de um código que está em vigor há apenas 23 anos, o que o direito privado precisa é de estabilidade jurídica e meditação. E este projeto, em face dos enormes problemas que apresenta, pela falta de método, unidade e ordenação sistemática, me parece ser incorrigível, por mais boa vontade e energia que nele se empregue.
razão pela qual esse projeto deve ser arquivado. Muito obrigado. Muito bem, sendo a minha fala o que nos separa do almoço, ela será bastante breve. À guisa de encerramento deste evento, eu gostaria apenas de fazer 2 rápidos comentários. Um no que diz respeito e na linha da conclusão do professor Gustavo, né? Recentemente, debatendo com pessoas especializadas em atuar durante o trâmite legislativo no Congresso Nacional, e foi dita uma frase que me chamou muita atenção. Essa pessoa me disse o seguinte: professor Paulo, quando um projeto entra no parlamento, o parlamento faz dele um juízo de eficiência administrativa. Se o parlamento precisar consertar, emendar e debater mais de metade dos artigos propostos, não vale a pena, o texto não está maduro para ser levado ao parlamento, porque o parlamento tem coisas mais importantes com o que se preocupar do que passar muito tempo discutindo teorias, doutrinas, riscos e problemas. Este projeto, da maneira como proposto até agora, e veja, isso não é nenhuma espécie de demérito à comissão, que teve apenas 8 meses para fazê-lo. Este projeto pode, eventualmente, vir a ser o pontapé inicial de uma discussão que há de se estender por anos e anos e há de alguma maneira, produzir algo que seja eficientemente entregue ao Poder Legislativo, maduro o suficiente para ser aprovado. Neste momento, do jeito que está, não parece ser essa sequer a orientação constitucional, que prevê o princípio da eficiência administrativa. Por fim, eu queria fazer apenas um agradecimento. Um agradecimento aos professores desta casa, que, corajosa e diligentemente, compareceram a este evento para expor suas opiniões sem qualquer receio de crítica, sem qualquer receio de algo que possa lhes prejudicar. O nosso papel institucional, enquanto professores desta casa, é de chamar a atenção para os problemas que o Brasil, neste momento, corre sério risco de correr e que não necessitaria de fazê-lo. Daí porque me congraço e agradeço e reafirmo o compromisso institucional do corpo docente desta escola e da Escola do Rio de Janeiro, que, corajosa e participativamente, colaboram para o debate de maneira respeitosa, porém incisiva, de maneira a mostrar ponto a ponto, para finalizar citando a expressão da professora Judite Martins Costa, os riscos, as erronias e as inoportunidades deste projeto de lei. Agradeço a todos que aqui estiveram e desejo a todos uma boa tarde e um bom almoço. Aquele slide das três caras, não, das quantidades é incrível. Muito bom.